Saudações em Cristo. Abra sua Bíblia comigo, lá no livro de Gênesis, capítulo 32, versículo 22 e diante. Eu quero ler com você o versículo 22, que diz o seguinte: Durante a noite, Jacó se levantou, tomou suas duas mulheres, suas duas servas e seus 11 filhos e atravessou com eles o rio Jaboque. Depois de levá-los para outra margem, fez passar todos os seus bens. E agora o verso 24 diz que se apresenta, Jacó ele fica no acampamento sozinho, e se apresenta para Jacó um homem, e ele trava uma batalha com este homem, e a batalha percorreu por toda a noite, toda a madrugada, e depois de tanto lutar, já quase amanhecendo o dia, aquele homem disse assim: deixa-me ir. E Jacó continuou a luta e disse: eu só te libero se me abençoares. Então a palavra de Deus diz que o anjo tocou na parte do quadril, louvado seja o nome do Senhor. Está escrito assim: e quando viu que não poderia vencer, verso 25, tocou a articulação do quadril de Jacó e o deslocou. E Jacó, naquela luta, naquela batalha, ele disse o seguinte: qual é o teu nome? Meu nome é Jacó. A partir de agora não te chamarás mais Jacó, mas Israel. Pois como príncipe lutaste com Deus e venceste, prevaleceste. O que eu quero falar? Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Já praticamente, já entrando no final de semana, vamos aí, louvado seja Deus, já na sexta-feira, tarde, daqui a pouco noite, e um final de semana abençoado. O que me chamou a atenção nesta palavra, quando eu comecei a meditar nela, porque o gostoso é quando você medita. A palavra diz: bem-aventurado, louvado seja Deus, é o varão, aquele que medita, louvado seja Deus, na palavra do Senhor. Esse é bendito. E eu louvo ao Senhor, porque quando ali estava meditando na palavra de Deus, está lá no Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. O Espírito de Deus, ele me fez entender que aquele homem, aquele ser angelical, ele diz: a partir de agora não te chamarás mais Jacó, mas sim Israel, pois lutaste como príncipe com Deus e prevaleceste. Deixa eu te dizer uma coisa. Existe uma palavra que eu tenho buscado muito ela, pedido a Deus, e eu creio que você também deve buscar. Uma palavra simples. Buscar nesta palavra aquilo que te traz esperança. E o nome desta palavra é metanoia. Mudança de comportamento, mudança de atitude. Jacó, ele tinha um nome de enganador. Ele já nasce ali agarrado ao pé do irmão, tentando tomar a primogenitude do irmão, e depois futuramente o irmão dele, por não vigiar, vende também a primogenitude por um prato de lentilha. O irmão deu direitos legais. A fome intensa, ele veio do campo, cansado, com fome, e ele não valorizou. A Bíblia diz, Esaú falou: para que me serve a minha primogenitude? Se eu estou com fome, prestes a morrer de fome, em outras palavras. E Jacó, usurpador, enganador, aproveitou a situação e disse: eu te dou o prato de lentilha, mas com isso você também me vende a sua primogenitude. E é interessante que ali Esaú, ele vende. Mas o preço que Jacó também pagou, quando eu comecei a averiguar a palavra de Deus mais atrás,
E eu pude observar que realmente Rebeca, ela teve uma contribuição muito grande, porque ela ajudou a Jacó a enganar Isaac. E o preço que ela pagou também foi muito alto, porque pelo que me consta, Rebeca nunca mais ela viu Jacó e nem conseguiu ver a sua posteridade, o que Deus iria fazer na vida de Jacó. Ela recebeu a promessa. O Senhor falou para ela que o menor, ele governaria sobre o maior, ou seja, pela palavra de Deus, estava nos planos do Senhor que Jacó realmente governasse, porque Deus conhece o coração do homem. Mas a Bíblia fala que o nosso Deus é multiforme. O nosso Deus não precisa de ajuda. Ele tem formas e maneiras para trabalhar na vida do homem, para que o homem possa realmente se enquadrar dentro da vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Mas a contribuição dela ajudou para que o processo acontecesse. Jacó agora vai ali para outra terra, vai para a parentela dela, família dela, o irmão dela, Labão, e ali Jacó se casa, primeiro com Lia, trabalha ali os 7 anos para casar com Raquel, mas da mesma maneira que ele enganou o irmão, ele também foi enganado pelo sogro e tio, e depois trabalha mais 7 anos para realmente aí conquistar o seu prêmio, o seu sonho, que era casar com Raquel, e aí já foi 14 anos. E depois ainda trabalha mais 6 anos na questão das ovelhas malhadas ali, porque Labão, ele percebeu que Jacó ele tinha a bênção de Deus, a unção de Deus. E agora, após os 20 anos, verdadeiramente agora, Jacó ele toma uma atitude. Poxa, já trabalhei muito, já constituí família, ele agora tinha 2 esposas, 2 concubinas, 11 filhos e um homem riquíssimo. Ele enriqueceu, porque Deus olhou para Jacó e viu em Labão a maldade que Labão estava fazendo contra Jacó. Labão não estava sendo sincero, Labão estava usando de má fé com Jacó. E o próprio Deus disse: sai e volta para a parentela tua lá, para a terra onde está o seu pai Isaac. E agora, diante daquela situação, ele sabe que teria que enfrentar também uma dificuldade por conta do caráter. Ele tinha o nome de enganador, ele agora teria que prestar contas e ajustar-se com seu irmão Esaú. E diante dessa situação, ele agora passou toda a sua família, todos os seus bens, mas foi exatamente naquela situação, quando ele estava sozinho, depois que ele passa pelo rio de Jaboque, seus filhos, suas esposas, concubina, aquele ser, aquele homem, a Bíblia fala, ele luta e Jacó prevalece. Jacó ele teve determinação, ele teve atitude de querer mudar. Ele com certeza já estava maduro em idade e experiência, já tinha passado por determinadas situações com seu sogro e tio, porque Labão era irmão de Rebeca. E ele precisava se resolver. E nessa batalha, louvado e glorificado seja o nome do Senhor, a vida de Jacó foi transformada. Ele agora passa a ter o nome de Israel. Louvado seja Deus. Mas é interessante que ficou uma marca, né? A Bíblia diz que o anjo tocou, né, na parte do quadril. E Jacó ficou manco. E isso, segundo a Bíblia, até os dias atuais, os israelitas não comem aquela parte da coxa, né? Que é exatamente, louvado seja Deus, a articulação do quadril, aonde o anjo, eu posso dizer assim, aquele homem que é um ser angelical, tocou em Jacó. Mas a partir daquele momento, houve uma mudança chamada metanoia. E eu quero te dizer uma coisa. Hoje eu estou trazendo essa mensagem para a tua vida da parte de Deus, porque eu tenho vivido isso. O Senhor tem me permitido. O acidente, ele foi proporcional de Deus para trazer para a minha vida mais um pouco de mudança. Deixa eu te deixar bem claro isso, né? Porque eu estava vivendo uma vida em pecado. Todos nós pecamos e somos destituídos da glória de Deus. Mas existe uma coisa no meu caráter, desde pequeno, que se chama temor.
E a minha Bíblia diz que o temor ao Senhor é um princípio da sabedoria. Eu não estou me justificando. Eu simplesmente estou, louvado seja Deus, expressando aquilo que está no meu coração. Mas o Senhor permitiu eu passar por esse grave acidente. Mas uma coisa eu aprendi, que cada queda, cada dificuldade que eu e você, a gente tem, é para que nos tornemos mais fortes, mais confiantes, aprendamos a amadurecer, a ter uma vida, louvado seja Deus, dentro dos princípios da palavra de Deus. Não estava vivendo uma vida errada, mas precisava conhecer o Senhor mais de perto. A Bíblia também fala de um homem justo chamado Jó, que ele ouvia falar, mas ele não conhecia. Mas no final, eu também, lendo o livro de Jó, eu pude perceber que Jó disse: agora os meus olhos te veem. E como é gostoso quando a gente tem um encontro, como Jacó teve com aquele anjo, com aquele homem espiritual. Ficou uma marca. A marca fica, é para você sempre lembrar, louvado e glorificado seja o nome do Senhor, de que o Senhor, Ele trata com as nossas vidas. Talvez eu esteja falando com uma pessoa, senti de Deus de falar isso, que está aí vivendo uma vida dissoluta, né? Você é o bambambam, engana todo mundo, como Jacó, é o sabichão, é o bom. Diz assim: eu articulo, eu faço tudo muito bem feito, ninguém nunca vai descobrir. Ei, deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia diz que os olhos do Senhor são como chama de fogo, que contempla os bons e os maus, no tempo do Senhor, segundo o propósito dele. Assim como ele tratou comigo e tem tratado com muitos servos, para que nós pudéssemos ter uma maturidade, uma comunhão maior, o Senhor também vai tratar contigo, louvado seja Deus, e se sinta privilegiada, privilegiado, se o Senhor tratar contigo, porque só vai entrar no céu aqueles que forem lavados e remidos pelo sangue de Jesus. E Jacó foi transformado, e a sua vida houve uma mudança. A Bíblia fala no livro de Jó: e a sua vida se levantará mais clara do que o meio-dia, ainda que hajam trevas, haverá luz. Eu tomo posse desta palavra da parte de Deus para a minha vida. Houve mudança em mim, eu precisava melhorar mais. Nem sempre porque está em pecado, não. É porque precisa de mudar, de amadurecer. Houve maturidade, houve, louvado seja Deus, esclarecimento. Quando a Bíblia diz: clama a mim, Jeremias 33:3, e eu te responderei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Eu precisava amadurecer, eu precisava conhecer o Senhor mais de perto. E hoje estou eu aqui feliz. Praticamente já andando sem muleta, completamente. Deus trabalhando de uma forma, porque contra Jacó não há encantamento. Quem me prometeu, quem falou comigo, mostrou para mim como que eu ficaria, está se cumprindo dia após dia, porque Ele é comigo e é contigo. Toma posse dessa palavra, recebe e toma posse de mudança e de metanoia para a sua vida, porque para entrar no céu, você precisa de viver o novo. Deixe para trás o velho e revista-se do novo e viva uma vida feliz. Esse que vos fala é o diácono Ailton Bernardo. E se não é inscrito ou inscrita, se inscreva no nosso canal e compartilhe esta mensagem. E eu tenho certeza que muitas pessoas que estão assim, sem compreender a que tempo, a que situação. Ei, Jesus está voltando. Desperta tu que dormes e Cristo te esclarecerá. Deus te abençoe.